Graça e paz sejam multiplicadas na sua vida. Que bom podermos estar aqui para meditar na palavra de Deus, para poder chegar até você com uma mensagem encorajadora, uma mensagem que fará a diferença na sua vida, fará a diferença na sua casa, na sua família, enfim, tudo que diz respeito a você. Saiba disso, que Deus, aquele que é o Criador dos céus, da terra, Ele é o maior interessado que você tenha um dia maravilhoso, um dia extraordinário. É o meu desejo também que você seja surpreendido, surpreendida por esse amor, pelo amor maravilhoso, o amor ágape, o amor de Deus para com você. Eu quero falar nesse dia sobre um assunto bem interessante, algo maravilhoso que aconteceu também e que sirva de exemplo para a nossa vida, que com certeza fará a diferença na nossa vida. E quero falar nesse dia sobre ignorar a tempestade, focando-se em Jesus. Ignorar a tempestade. E tempestade, não somente tempestade física, como nós passamos nesses dias, mas também as tempestades do dia a dia, que vêm contra as nossas vidas, que vêm contra aqueles que são casados, que têm famílias, que têm negócios, enfim, que vêm contra a saúde, que vêm contra a nossa alma. Eu quero ler e convidar você a fazer essa leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 em diante, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Esse cenário que Mateus ele pinta aqui parece ser um cenário dramático, né? Os discípulos tentando atravessar o mar da Galileia de barco à noite, quando se levanta uma tempestade daquelas, ou seja, algo que era terrível aos olhos deles. E agora, se alguém poderia, né, nessa tempestade, em outras palavras, se safar, era Pedro, porque eles eram pescadores, eles conheciam aquele lugar, eles já fariam aquela travessia várias vezes, já haviam feito aquela travessia e já enfrentaram várias outras tempestades. E nada impediu que eles pudessem cumprir o propósito deles, mas essa tempestade aqui foi diferente. Essa tempestade foi diferente. E logo eles perceberam que não era igual às demais que eles já tinham enfrentado. E foi o que exatamente aconteceu com os discípulos. Eles achavam que poderiam se salvar a si mesmos. Eles acharam que eles estariam seguros ali, mas logo eles reconheceram que precisavam da ajuda. E aí recorreram a Jesus Cristo. E Jesus Cristo vem sobre as águas, como diz no versículo 25. E aqui a gente pode ver um milagre que aconteceu, Jesus andando sobre o mar. E talvez muitos deveriam, meu Deus, como é que ele conseguiu fazer isso? Talvez a gente nem deveria se surpreender se nós conhecêssemos quem Jesus ele é, quem Deus ele é, porque ele está acima de tudo, acima de todos, ele tem todo o poder. Então andar sobre as águas é algo sobrenatural. Se nós crermos em Jesus Cristo como aquele que nos pode salvar, que nos pode perdoar,
que pode operar maravilhas, nós também podemos nos mover no sobrenatural. E ele vem, então a tempestade, veja que por maior que ela fosse essa tempestade, ao ponto que os discípulos se desesperaram, mas a tempestade ela não é grande o bastante para parar Deus. Seja qual for a tempestade que você possa enfrentar ou irá ainda, que já enfrentou, ou vai enfrentar ainda, ou esteja enfrentando nesse dia, saiba que ela não é maior do que Deus, do que aquele que pode cessar o vento, que pode cessar essa tempestade, que pode operar uma grande obra na sua vida. Quando Jesus chega ao barco, os discípulos ficaram com medo e eles pensaram que fosse um fantasma aqui. Mas Pedro disse: és tu, Senhor, ordena-me que eu vá até você sobre as águas. E assim que Jesus disse: vem, Pedro saiu do barco e, conforme Jesus estava andando, Pedro também andou sobre as águas. Pedro foi através da palavra de Jesus Cristo e fez também aquilo que Jesus Cristo estava fazendo. E Pedro não fez isso pela sua própria força. Ele com certeza não teria condições pelas suas forças andar sobre as águas. Nem fez isso com a ajuda dos outros discípulos que estavam no barco. Mas ele só conseguiu se mover sobre as águas por causa da ordem do próprio Senhor Jesus Cristo, que diz: vem. Vem, e aí Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Somente o Senhor poderia fazer isso. Jesus era a única esperança de Pedro. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus Cristo, ele estava seguro. Quando Pedro começa a olhar para os ventos, quando ele começa a dar ouvido para os ventos, olhar para as ondas, Pedro tira os olhos de Jesus e começa a afundar. E aí Jesus teve que entrar novamente em ação para não permitir que Pedro morresse afogado. Veja que é um cenário que talvez quantos de nós já enfrentamos, quantos de nós iremos enfrentar ainda. E eu quero deixar uma chave para você nesse dia, meu amado, minha amada, ouça isso. Enquanto você focar em Jesus Cristo, enquanto você tiver com os teus olhos focados em Jesus, com certeza você vai andar sobre a tempestade. Você vai estar acima da tempestade. Se você tirar os olhos de Jesus, tirar os olhos de Jesus é tirar os olhos da esperança, tirar os olhos daquele que pode verdadeiramente salvar, que pode verdadeiramente curar, que pode verdadeiramente operar um milagre, uma maravilha na sua vida. Quantas pessoas têm tirado os olhos de Jesus e começam a afundar na vida? Assim como Pedro tirou os olhos de Jesus, começou a afundar. E se Jesus não estendesse a mão, ele com certeza ele iria perecer. Então, eu quero deixar essa chave para você nesse dia. Ouça, independente da tempestade que você possa estar enfrentando, olhe para Jesus, foque em Jesus. Ele, com certeza, ele está acima de toda e qualquer tempestade. Pastor, eu gostaria de fazer isso, mas eu nem Jesus conheço certo. Eu gostaria de conhecê-lo. Então você vai ter a oportunidade neste dia de conhecer aquele que anda não somente sobre o mar, sobre as situações, mas que está acima de tudo e que está sempre pronto para te ajudar. Vamos fazer essa oração juntos. Você pode repetir essa oração e com certeza eu declaro que a partir de hoje você vai ficar focado em Jesus Cristo e Ele vai te surpreender. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado, porque naquela cruz Tu morreste para me salvar. Senhor Jesus, obrigado pelo perdão dos meus pecados. Eu creio que a partir de hoje eu sou um novo homem, uma nova mulher e que eu serei surpreendido a cada nova manhã por esse amor, por essa graça que me alcançou, que me transformou. Senhor Jesus, muito obrigado. Amém. Se você fez essa oração crendo, você é aquele que pode focar em Jesus e Ele vai te surpreender. Deixa eu orar por você nesse momento. Pai, quero te agradecer por esse dia que se chama hoje, por essa oportunidade de chegar nessa vida com a Tua palavra, uma palavra que transforma, uma palavra que liberta, que cura. Pai, eu declaro o milagre que esse irmão, que essa irmã, que esse
ouvinte está necessitando agora, neste dia. Eu declaro um milagre, algo sobrenatural. Papai, eu declaro essa tempestade cessando agora na vida dele, na vida dela, em nome de Jesus Cristo. Que esse problema seja resolvido, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E que meu irmão, minha irmã, jamais tire os olhos do Senhor, que jamais olhe para os ventos fortes, para as tempestades da vida, mas esteja focado constantemente no Senhor. Amém. Muito obrigado. Eu agradeço a você por esse tempo de estarmos juntos. Medite nessa mensagem, compartilhe essa mensagem, deixe o seu like também para que outras vidas também possam ser presenteadas com essa mensagem. Um forte abraço, permaneçam abençoados.